Muito bem, ouvintes amados, vamos lá então conhecendo melhor a sua Bíblia. Hoje nós temos aqui um tema bastante interessante. Eu achei sensacional esse tema, por isso eu estou trazendo esse tema ao conhecer melhor a sua Bíblia. Bem, ouvintes amados, hoje nós vamos falar principalmente com os obreiros, né? O perigo da vaidade no ministério. O ministério eclesiástico é constituído de muitas funções. O ministério, ele exige tempo das pessoas. As pessoas têm que se dedicar, os obreiros, com esforço, preparo, unção e cuidado. Se o obreiro não souber administrar o seu comportamento com graça e vigilância, poderá ser vítima da vaidade ministerial, que tem levado muitos ao desprestígio, à queda, diante de Deus, da igreja e dos homens. A Bíblia diz: a soberba procede à ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Dessa forma, é imprescindível estar atento ao que está passando dentro e em torno do ministério. O perigo pode não estar longe, mas bem perto, dentro de cada um obreiro do Senhor. Vou citar aqui algumas coisas que podem colocar o ministério realmente por terra, né? Além do sexo, dinheiro e poder, são três coisas que eu colocaria em primeiro lugar, né? Três elementos comuns, muito comuns, usados pelo diabo para derrubar líderes. Existem outros derivados desses, que estão aí acabando com o ministério de muitos obreiros, levando-os a serem vaidosos do ministério. Vaidade vem de vanitate do latim, com o significado de vão, ilusório, instável, pouco duradouro. Desejo imoderado de atrair admiração ou homenagens. Esse último significado, a propósito sublinhado, né, tem muito a ver com a vaidade no ministério. Vamos começar falando sobre o perigo da vaidade em relação ao sexo. Alguns ouvintes apavorados às vezes escrevem, né, mas tal. A gente tem que falar, a gente tem que fazer tudo que está ao nosso alcance para falar para as pessoas, deixar esclarecido que corremos perigos quando nós atingimos um certo nível, considerado o nível de vaidade dentro do ministério, porque estamos cegos quando alcançamos esse nível. Não é à toa que o escritor de Provérbios, ele ensina que é necessário ter sabedoria, temor do Senhor para se livrar da mulher adúltera, que lisonjeia com as suas palavras, a qual deixa o guia da sua mocidade e se esquece do conserto do seu Deus. Porque a sua casa se inclina para a morte, e as suas veredas para os mortos. Todos os que se dirigem a elas não voltarão, e não atinarão com as veredas da vida. Provérbios 5, do versículo 16 ao 19. Muitas vezes por falta de vigilância, oração, às vezes por vaidade mesmo, né? O obreiro começa a ver-se envolvido e cercado, acerca-se de mulheres em seu trabalho, sem prestar atenção ao seu conhecimento que está denunciando, não percebendo as armadilhas do diabo que estão sendo colocadas diante de si. Você pode ver que às vezes existem pessoas que se envaidecem tanto que eu preciso de uma secretária. Já escolhe uma pessoa assim, né? Eu quero uma senhora, sou mais eficiente. Não estou dizendo... Vejam, meu ouvinte, eu não estou dizendo que é pecado ter uma secretária, não estou dizendo que isso é pecado. Eu estou dizendo que existem pessoas que não conseguem perceber que estão criando para si mesmas armadilhas. Às vezes, quando pega uma pessoa solteira e começa a conviver muito separado com ela, uma jovem senhora, às vezes carente de afeto, né, que se insinua e se oferece, às vezes, para satisfazer a carência afetiva do obreiro, muitas vezes afastado da esposa por causa das suas atividades, que não lhe deixa tempo para a família. É preciso dedicar tempo para a família, senão a coisa fica ruim, né? E o homem de Deus, esquecendo-se das bênçãos que lhe são reservadas, troca a dignidade ministerial por um relacionamento ilícito e pecaminoso para a sua própria destruição. Quantas pessoas caem desta forma? Um ponto crítico, alvo de tentação, é o aconselhamento, em sua maioria, a mulheres da igreja. Se você vai fazer um aconselhamento na sua igreja, principalmente relacionado às senhoras, não esteja só, vá com a sua esposa. Eu fiz aconselhamento, particularmente falando, sei que o obreiro não deve falar de si mesmo, mas nesse caso, eu fiz aconselhamento em Curitiba, por exemplo, fiz em São Paulo. São Paulo estava sempre com a minha esposa, em Curitiba eu estava com outros obreiros, ou a minha esposa também.
é preciso ter vigilância. Eu conheço casos de obreiros que perderam a reputação, o cargo e o ministério porque se deixaram envolver emocionalmente com pessoas aconselhadas e caíram na armadilha do sexo. Diante de uma bela mulher, há obreiros que ficam vaidosos, sentindo-se como se fossem galãs conquistadores. Na verdade, estão sendo conquistados pelo diabo. É o velho comportamento de Esaú, trocando as bênçãos do ministério pelo prato de lentilhas do prazer imediato. Não há outro caminho para escapar da queda, a não ser o temor do Senhor, a vigilância e a oração, Mateus 26, 41, e o desenvolvimento de um relacionamento amoroso com a esposa, que envolva carinho, companheirismo e verdadeira afeição. A Bíblia diz, tem cuidado de ti mesmo, está em 1 Timóteo capítulo 4, no versículo 16. Bem, o dinheiro em si, vamos falar um pouquinho do dinheiro também, né? O dinheiro em si não é mau. A Bíblia não diz em nenhuma parte que o dinheiro é perigoso. Ela nos adverte quanto o amor ao dinheiro, que é a raiz de todas as espécies de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. 1 Timóteo 6,10. A palavra de Deus é infalível. Aqueles que na direção de igrejas, principalmente de grande porte, cuja renda mensal é considerada alta, não tem cuidado de vigiar no trato com recursos financeiros, acabam afundando na cobiça, esquecendo-se da missão e tornando-se verdadeiros cambistas, negociantes, mercantilistas do tesouro da casa do Senhor. E isso é vaidade, isso é futilidade. A vaidade e o poder que detém os torna como se fossem donos do tesouro da igreja e passam a gastar como bem querem e entendem, sem dar satisfação sequer à diretoria e muito menos à igreja, que se sente desconfiada por nunca ouvir um relatório financeiro, às vezes, de pessoas que estão na frente, né, de um grande trabalho. É inacreditável. Às vezes a gente vê, eu comentava com a minha esposa esses dias, tem pessoas de igrejas assim consideradas bem grandes que se sentem donas da igreja. Não, eu sou dono aqui, eu mando aqui, eu faço. Isso é inacreditável, é lamentável na verdade. Mas há obreiros que compram bens pessoais, inclusive, às custas do dinheiro dos dízimos e ofertas do Senhor. Certamente que essas pessoas vão sentir os efeitos da maldição que os alcançará, pois estão sonegando os recursos destinados à obra do Senhor. Essa vaidade é prejudicial ao bom nome da igreja. A Bíblia conta o que ocorreu com Gideão. Numa fase da sua vida deixou-se levar pela direção de Deus e foi grandemente abençoado, sendo protagonista da espetacular vitória contra os medianitas, à frente de apenas 300 homens. Contudo, após a grande vitória, cobiçou o ouro dos seus liderados, solicitando que cada um deles lhe desse os pendentes de ouro do despojo, no que foi atendido pelos que o admiravam. Tentado pela cobiça do metal precioso, Gideão deixou que subisse para a cabeça o desejo de ter sua própria igreja, entre aspas, né? E levantando um lugar de adoração com o ouro que lhe foi presenteado, mandando confeccionar um éfode. E todo Israel se prostituiu ali após dele. Foi um tropeço a Gideão e a sua casa. E sucedeu que quando Gideão faleceu, os filhos de Israel se prostituíram após os Baalins e puseram Baal-Berite por seu Deus. Tem razão a palavra de Deus que diz que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Olha, ouvinte, as pessoas que não tiverem a devida atenção, que não estiverem com a sua vida realmente no altar do Senhor e estiverem se deixando levar por esse tipo de vaidade, serão facilmente enganadas pelas armadilhas sexuais e também financeiras. Vamos ver aqui a vaidade do poder do cargo. Há obreiros que, enquanto dirigentes de pequenas igrejas, são humildes, irmão, tal, né, despretensioso, dedicado à missão que foi confiada. Contudo, ao verem a obra crescer, fazendo os líderes de grandes igrejas, esquecem de que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. E passam a se comportar como verdadeiros imperadores ou ditadores eclesiásticos. O cargo de pastor ou bispo ou presbítero que seja, né, é de grande valor para a igreja. A Bíblia diz que Deus concedeu alguns para pastores, evangelistas, mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Aí está o objetivo do cargo ou da função pastoral.
edificação do corpo de Cristo. Quando o ministro perde essa visão, acaba pensando que o cargo é a fonte de poder pessoal, humano e carnal, e passa a usar a posição para a satisfação de interesses pessoais ou de grupos que se formam, chamam de panelinhas, que se formam ao seu redor, e deixa-as dominar pelos interesses, pelas vaidades ministeriais, ou pela vaidade ministerial. Uzias, que reinou em lugar de seu pai, Amazias, aos 16 anos de idade, teve um grande ministério, aconselhando-se com Zacarias. A Bíblia diz que ele, nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Acrescenta ainda a palavra que Uzias foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Mas, sempre tem um mais, né? Mas havendo já se fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Bom, esse episódio demonstra que a ilusão, a vaidade do poder, oriundo da posição que o líder ocupa, é fonte de comportamento dos mais estranhos e imprevisíveis. O diabo se aproveita das fraquezas da personalidade de certas pessoas e começa a incitá-las a julgar-se grandes demais. Eu sou grandão por aqui, né? A ponto de extrapolarem suas ações, agindo de modo ilegítimo e contra a vontade de Deus. Uzias foi grandemente abençoado, até que se sentiu forte. Uzias era o que? Era rei. Ou seja, sentiu-se cheio de poder, entendeu que podia, fazer o que lhe dava na cabeça, eu posso fazer, e começou a querer fazer funções que eram privativas dos sacerdotes da sua época. Por que ele fez isso? Porque se deixou dominar pela vaidade do poder. E quantas pessoas fazem isso? Eu comentava com alguns irmãos, uma pessoa que passou por um problema na vida e tal, foi ajudada, depois foi para dirigir uma capital. Pronto, já não saudava mais a ninguém. Uma pessoa que às vezes está na igrejinha pequenininha ali, está orando com os irmãos, vai fazer visita nas casas, vai orar no monte, às vezes vai até tomar um cafezinho com aquela família ali, aquela união, pega, começa a dirigir uma cidade maior, aí já começa a perseguir os irmãozinhos. Aí já começa a formar os seus grupinhos e aquelas panelinhas e vem a vaidade, não, porque vamos prejudicar esse, vamos fazer aquilo, vamos mostrar isso, e começam a fazer coisas indevidas. É muito importante que o obreiro do ministério tenha consciência de que o poder que lhe sustenta não é o poder pessoal, nem o poder do cargo. O homem de Deus só pode ser sustentado e permanecer firme se reconhecer que o poder vem de Deus. Davi disse, uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. Está no Salmo 62:11. São Paulo doutrinando, ou seja, o apóstolo Paulo, aos Efésios, sobre as armas que são colocadas à disposição do crente, ensinou, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O poder que emana do cargo ministerial é passageiro. Da mesma forma, o poder que advém do dinheiro, da posição, da fama, né? Eu sou grandão agora, ou de qualquer outra fonte, tem raízes nas forças do homem e não tem durabilidade, pois debaixo do sol tudo é vaidade. Olha, o mundo dá muitas voltas também, hein? Conforme diz o sábio escritor de Eclesiastes. Dessa forma, é melhor não se deixar dominar pela vaidade do poder, pois um dia, quando o detentor do cargo tem que deixá-lo, seja por aposentadoria ou por outra razão qualquer, poderá sofrer muito, sentindo falta do poder de que foi detentor. Contudo, quando o homem de Deus não se deixa seduzir pela vaidade do poder e confia no poder de Deus, ele pode sair do cargo de cabeça erguida sem sentir carência da posição. E sem criar também, eu diria, porque não rivalidades. Vamos falar um pouquinho também sobre a pregação. Nós já falamos sobre a armadilha do sexo, a armadilha do dinheiro. Falamos também sobre a vaidade do cargo. Porque eu aconteço e tal. Eu estou falando segundo a palavra de Deus. Tudo que estou falando está baseado na Bíblia, com versículos bíblicos que confirmam. A vaidade na pregação. Um obreiro, pastor ou líder, à frente do trabalho, precisa ter mensagem, claro, para transmitir ao rebanho, alimentar a igreja, né? A verdadeira mensagem é aquela que vem de cima, que flui do Espírito de Deus para o Espírito mensageiro e passa para a igreja, com unção e graça. De modo que todos são tocados pelo poder de Deus, transbordem em amor, temor, alegria e tal, são alimentados. Esse tipo de mensagem só pode existir se o obreiro buscar a presença de Deus em oração e jejum. Um certo pregador dizia que muitos lhe indagavam sobre o segredo de ter tanta unção para transmitir mensagens para o povo. E ele respondeu, o segredo é que muitos oram 5 minutos para pregar 1 hora. Eu oro 1 hora para pregar 5 minutos. É um mistério, um segredo. Infelizmente, aos que, conscientes de que possuem o dom da palavra ou o dom da oratória,
seja lá o que você queira entender, ficam orgulhosos e passam a se comportar como se fossem meros oradores de palanques, procurando impressionar a igreja. Há até os pregadores profissionais agora, né, que se utilizam de técnicas de comunicação. Eu fiz um curso de comunicação com o de Illinois, né, para atrair os ouvintes. São portadores de mensagens enlatadas, as quais só precisam de um esquinte da plateia, né, para arrancarem glórias e aleluias. O uso da oratória, fundamentada numa boa orientação de homilética, não faz mal a nenhum pregador. É um meio adequado que, submisso à unção do Espírito Santo, que é o principal de tudo, né, pode trazer bons resultados abençoados para o engrandecimento do reino de Deus. Um esboço de mensagem bem elaborado, com oração e jejum, com base na pesquisa da palavra de Deus e transmitido com humildade e dependência do Senhor, é um recurso que dá firmeza ao pregador para que ele possa transmitir a sua palavra. Eu creio que isso é interessante e é bom. Se a pessoa tem condições de fazer, é bom. Eu disse no início desse estudo que ser pastor toma tempo, ter um cargo ministerial toma tempo. A pessoa tem que estar lendo a Bíblia, tem que estar se preparando. Já disse também nesse programa, já disse muitas vezes nos púlpitos, não gosto de improvisos. Para mim, a pessoa que improvisa está desvalorizando aquilo que Deus colocou em suas mãos, né? Entretanto, o obreiro em sua pregação não deve pensar em tais recursos, ou seja, que tais recursos são a razão do sucesso da mensagem que transmite. Eu sou bom em homilética. Eu sou bom em oratória. Eu sou bom nisso. Não. Paulo, um extraordinário pregador, não confiou em sua formação privilegiada aos pés de Gamaliel. Escrevendo aos Coríntios, ele disse: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder de Deus. 1 Coríntios 2:4. Ele confiava na eloquência do poder, ao invés de se firmar no poder da eloquência. É diferente. A vaidade da pregação faz com que certos evangelistas, pastores, presbíteros, diáconos, não se interessem para pregar mais para grupos pequenos. Eu vou pregar, só tem 10, 15 pessoas. Só tem 50. Não. Se der menos que 25 mil pessoas, não vou. Não vou não. Se não encher o ginásio ou o estádio, não, Deus me livre. Aquela congregação do bairro, Deus me livre, já fiz isso há 15 anos atrás. Agora não, meu negócio agora é multidão. Né? Seu ego só se satisfaz se lhe for assegurada a assistência de milhares de pessoas. Vai encher lá ou não vai, irmão? Não vai, então não vou. Ouvintes, eu não sei se nós estamos, eu digo nós, o programa, através do programa, estamos nos fazendo entender. Mas isso é muito sério. Se você for analisar bem a situação de perto, você conhece muitas pessoas que estão agindo desta forma. Olha, ouvintes amados, todo homem de Deus, preste atenção vocês, meus queridos companheiros de trabalho, né? Tem o dever de tratar bem as pessoas. Como também, se tem o dever de tratar bem as pessoas, também tem o direito de serem bem tratadas, na verdade, pelas pessoas que se aproximam. Pois, não é uma pessoa qualquer, mas um servo de Deus que está incumbido da missão mais importante da face da terra. A Bíblia diz: a quem honra, honra. Contudo, há aqueles que, dominados pelo sentimento vaidoso, extrapolam seus interesses e passam a exigir um tratamento exagerado em torno da sua pessoa. Primeiramente eu vou falar do tratamento que as pessoas às vezes querem que seja dirigido a elas. Existiu um pregador que, ao ser convidado para pregar num congresso, não se limitou a aceitar somente a passagem. Te pago sua passagem, a hospedagem e também uma oferta de repente da igreja, né? De antemão exigiu que a passagem fosse enviada por determinada empresa aérea. Só viaje se for nessa empresa. A hospedagem, não, só vou ficar num hotel de categoria internacional. E também quero um apartamento para minha empregada, para os meus filhos. Separa tudo 5 estrelas, comida só no restaurante tal. E foi atendido. Foi satisfeito o ego dessa pessoa. Sua vaidade foi alimentada às custas dos dízimos e das ofertas de irmãos, em sua maioria pobres, né? Como diz sempre o missionário, pobres, viúvas, né? De recursos materiais escassos, pessoas que não têm, materialmente falando, nada para dar. Se não tivermos cuidado, vai haver pregador famoso, eu diria, entre aspas, né? Que poderá exigir até passagem para o seu cãozinho de estimação, tratamento VIP para o animal.
vaidade, isso é, mercantilismos, podem prejudicar muitos ministérios. Nós temos visto no Brasil obreiros humildes, cheios da unção de Deus, mas por serem jovens ou não serem famosos, são esquecidos e nunca aproveitados em congressos, em grandes eventos, né? Eu me lembro, quando, questão de mais de 25 anos atrás, creio, eu me lembro que eu ajudei muitas cruzadas de pastores internacionais, né? From town, né? Vindo de Califórnia, né? E eu, numa certa ocasião, não é que eu fiquei escandalizado, mas eu dei boas gargalhadas ao saber, através de um desses pastores, que um pastor internacional, muito conhecido nos Estados Unidos, o nome dele é Jim Baker, ele foi acusado uma vez de colocar ar-condicionado até na casinha do cachorro dele. Isso é uma ofensa, de certa forma, se você olhar num ângulo certo, né? Ou seja, em certo ângulo. E também o tratamento para com as pessoas. É inacreditável quando alguma pessoa recebe o que supõe-se ser um dom de Deus, poder de Deus, a pessoa de repente começa a tratar as pessoas com desdém. Não atendem telefone, mandam dizer que não estão em casa, mandam dizer que não pode atender porque diga aí que eu saí e estão no escritório. Às vezes vem o coitado de tão longe, não dá para morar na minha cabeça. Não, fala com o diácono aí. É claro que existem ocasiões que não dá para atender todo mundo. Eu concordo, eu já passei por isso. Tem ocasiões que se você atende um, de repente tem que atender milhares e às vezes você não tem essa condição. Mas existem momentos que existe essa condição, mas nós, eu vou dizer nós, às vezes nos habituamos a, não, fala com o diácono, é como se o diácono fosse nada. Fala com, não é? É preciso tomar cuidado na maneira de dirigir-se às pessoas. Lembrando-se que Deus nos colocou num local, num ponto, para nós ajudarmos pessoas, não massacrarmos as pessoas porque estamos com o microfone na mão. Quantas pessoas chegam ao cúmulo de tratarem pessoas de uma forma imprópria, de uma forma, perdoe a minha colocação, queridos, de uma forma ridícula, de cima do púlpito, apontando a pessoa, às vezes dizendo o nome da pessoa, e humilhando a pessoa, colocando a pessoa à humilhação pública. É preciso tomar cuidado, porque eu tenho certeza que esse tipo de tratamento não é um tratamento adequado para nós tratarmos as pessoas. Nós não gostaríamos de ser tratados assim. A vaidade no ministério do louvor. Ouve-se muitas histórias, né? A gente ouve muitas histórias, porque o fulano, porque cobrou, não sei o que lá, o fulano está exigindo isso, está exigindo aquilo. Olha, nós conhecemos muitas histórias, como eu já disse, cantores às vezes. As pessoas que convivem comigo pelo menos no meu dia a dia, sabem que eu nunca fui a favor de pagar-se um cantor evangélico para cantar. A não ser em extremos casos que esse cantor seja contratado de um determinado ministério ou concordado antes, olha, você vai ficar só no ministério do louvor porque Deus te usa nesse ministério tremendamente, nós vamos te dar uma ajuda de custo, então você faz o papel de um pastor, você canta para um pastor, num culto de um pastor, numa grande campanha, tá bom? Aí tudo bem. Mas agora as pessoas começarem a exigir dinheiro, olha, você me paga hotel, me paga passagem e me dá 5 mil reais por cada hino que eu... Isso é absurdo. Isso é absurdo. É lamentável mesmo que muitas pessoas estão se submetendo a essa vaidade exagerada. E estão vivendo dentro dessa vaidade exagerada. Pessoas que estão se aproveitando do que Deus fez em sua vida. Passam agora a explorar as igrejas. Infelizmente dirigidas também por pastores vaidosos, que só pensam em ver, às vezes, multidões, atrair pessoas com segundas, terceiras intenções, não intenções de ganhar dinheiro, então não se importam em pagar o preço imposto, eu diria aqui, pelo salafrário do louvor. Não sei se você compreende a minha situação, mas eu deixei já, ouvinte, claro que eu concordo que uma pessoa trabalhe nesse ministério, tá? Mas pessoas que vivem pulando de galho em galho aqui e ali, cobrando aqui, quanto você me dá, vai virando um mercado. E pessoas, por que as pessoas pagam? As pessoas pagam porque as pessoas também estão interessadas, às vezes. Não, eu quero ver uma multidão na minha igreja e porque eu vou fazer isso e aquilo. Não interessadas, às vezes, nem propriamente em ganhar almas. Então as pessoas pagam o preço. Uma determinada igreja
que desejava angariar recursos para a construção de um templo, resolveu convidar certo cantor recém-convertido ao Evangelho, esperando obter algum retorno para a obra. O cantor, conhecido no mundo artístico brasileiro, exigiu, além de hotel de luxo, quase 20 mil reais para cantar numa só noite, num grande estádio de futebol. Como resultado, as entradas, ou seja, o que entrou de dinheiro, não cobriu o cachê. A igreja teve prejuízo e amargou uma grande decepção. Sem dúvida, isso só acontece por causa da vaidade de tais pessoas e da ingenuidade de certos pregadores, certos dirigentes, que desejando ver a casa cheia, convidam, entre aspas, celebridades para atrair o povo. A Bíblia nos mostra que o caminho para angariar recursos para a manutenção da casa do Senhor é a doutrina sobre a mordomia cristã, no que concerne aos dízimos e ofertas conforme Malaquias 3:10. A Bíblia sempre tem a resposta para as necessidades da igreja. Não é? Em outras palavras, queridos obreiros, ensinando o povo, não haverá necessidade de expor o seu próprio ministério, a sua própria igreja, a ridículos como esses que acabamos de citar, mas vocês sabem que é verdade. A vaidade nas mordomias. No passado, quando o Evangelho chegou à nossa terra, trazido por homens de Deus, que foram pioneiros no desbravamento da obra, as condições de trabalho eram duras e difíceis. Muitos deles andaram a pé, distâncias enormes. Então ficaram muitos fatigados, doentes. Muitos percorreram lugares tão distantes no lombo de cavalos, burros, atravessando rios em canoas, sujeitos a riscos de vida em viagens, sem nenhuma segurança. Muitos se hospedaram à margens dos igarapés, infestados de mosquitos, ameaçados por animais selvagens, tomaram água suja e chegaram a ser vitimados pela malária ou pela febre amarela. Devemos muito ao trabalho dessas pessoas, à sua coragem, à sua fé. Hoje, no entanto, em geral, vemos que Deus tem propiciado condições de trabalho muito melhores aos obreiros, não só no Brasil como no mundo todo. As igrejas maiores podem conceder aos seus pastores moradia, transporte pessoal, algumas até um salário muito bom, né? E é verdade que em grande parte há obreiros que passam necessidades injustamente. Entretanto, aos que, aproveitando-se das bênçãos de Deus sobre as igrejas, abusam das mordomias. É verdade ou não é? Há casos em que o obreiro rejeita a casa pastoral porque a esposa não gosta do estilo do prédio. Não, porque estilo colonial não gosta. E passam a exigir casa com tanto conforto e luxo nas dependências que consomem os recursos da igreja. É importante que o pastor more dignamente, claro, dignamente, mas não é preciso exibir riqueza e luxo. Por outro lado, há obreiros que exigem salário tão elevado, além do combustível para o carro particular, pagamento das despesas da casa, carro para levar os filhos na escola, empregada, arrumadeira, vigia, que chamam a atenção dos murmuradores contra a obra do Senhor. Com isso, não desconhecemos a necessidade de um obreiro, líder de um grande trabalho. A necessidade de ter um tratamento adequado, de repente, no nível das suas responsabilidades. Se a igreja tem condições, é compreensível. Mas o exagero nesse aspecto denota a vaidade e o desejo de aparecer perante a comunidade. Deus sabe a pessoa que está querendo se aparecer e a pessoa que não. Agora, o que me deixa embasbagado, além dessa mordomia que nós estamos falando, é a mordomia com dinheiro que não pertence, às vezes, à pessoa. Quantas pessoas, fugindo até as regras ministeriais, as regras, a conduta da sua própria igreja, do seu próprio ministério, começam a criar picuinhas para ficar falsificando notas para usar o dinheiro em causa própria. Às vezes pagando contas de casa, jogando, lançando na igreja. Olha, é preciso tomar cuidado, é preciso tomar cuidado. A vaidade na formação teológica. Olha, ouvintes, esse assunto da vaidade nas mordomias iria longe, viu? Poderíamos citar exemplos, muitos exemplos, mas nós estamos ensinando as pessoas. Quero dizer a vocês, queridos ouvintes e queridos companheiros de trabalho, que o objetivo do nosso programa, do nosso estudo de hoje é simplesmente levar a você o conhecimento, coisas que às vezes nós estamos fazendo e não paramos para pensar nisso até agora, e coisas que podem estar prejudicando não só a obra do Senhor, como também o nosso ministério. Não existe interesse de atacar ninguém, não existe interesse de falar mal de ninguém, não. Deus sabe, conhece os nossos corações, na verdade. Esse é um estudo que eu achei interessante, eu estou trazendo ao ar esse estudo, porque eu achei maravilhoso. E não está servindo só para você, está servindo para mim também. Sim, todos nós que somos obreiros do Senhor, está falando conosco. Eu creio que é uma oportunidade que o Senhor nos dá, que de repente nós podemos mudar alguma coisa em nossa vida,
que vai traduzir mais bênçãos, não só para nós, mas para com as pessoas que estão também confiando no nosso trabalho. Eu confesso a vocês, ouvintes, não é por vaidade, mas eu fico feliz quando alguma pessoa diz: irmão, eu me converti através de uma pregação do irmão, irmão, eu fui curado através da oração do irmão. E eu fico feliz, eu fico realizado. Isso é tão bom quando acontece. Agora, quando as pessoas dizem: irmão, estou escandalizado, porque me falaram isso aqui, então o irmão fez, o irmão deixou de fazer, não sei. É ruim, não é verdade? Eu sei que falar, sempre as pessoas vão falar, as pessoas exageram. Eu sei que as situações são diferentes. Existem pessoas que têm as suas necessidades particulares, como nós citamos nesse estudo. Nós citamos que existem pessoas que têm necessidades diferentes. Mas eu estou indo contra aquela mordomia por vaidade. Aquela mordomia, nós estamos indo contra essa coisa que só traz murmuração, enfim. Tá? Existem até necessidades que trazem murmurações, imagine vocês vaidades. Tá certo? Vamos falar também da vaidade na formação teológica. Há pouco mais de 20 anos, quem quiser estudar teologia em muitos lugares seria considerado excêntrico, vaidoso. Muitos que ousaram ingressar num instituto bíblico, num seminário, de repente tiveram que fazê-lo às suas expensas, às suas custas, sem qualquer ajuda ou apoio da igreja a qual eram afiliados, e ainda assim considerados mal vistos pela liderança. Os tempos passaram e, por razões as mais diversas, como a exigência de melhores conhecimentos bíblicos e teológicos ou o receio de ver grupos oriundos de certas igrejas arrebanharem os jovens para cursos considerados perigosos, as lideranças resolveram investir na área do ensino bíblico, do ensino teológico, o que é excelente. Na última década, proliferaram no Brasil os mais variados tipos de escolas, cursos, seminários, institutos, faculdades, etc., voltados para o ensino teológico. Muitos destes cursos não têm a menor condição técnica ou mesmo bíblico-teológica para ministrar o ensino, e têm formado um grande número de obreiros, portadores de diplomas até de bacharelado em teologia. Como resultado, passou-se de uma carência de pessoas com curso teológico para uma grande quantidade de pessoas diplomadas, com uma formação que deixa a desejar em termos de conhecimentos bíblicos e teológicos. Alguns desses formados são obreiros vaidosos que, possuídos de sentimento de superioridade, passam a desprezar os não formados, considerados incapazes de exercer o ministério. Isso constitui uma vaidade que leva muitos a assumirem os púlpitos sem unção e sem graça, confiando nos conhecimentos obtidos. A Bíblia Sagrada adverte: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3, 5. Claro que não se deve discriminar aquele obreiro que se esforçou para fazer um curso, se esforçou para aprender para transmitir aos demais. Não deve ser discriminado. Eles podem ser uma grande bênção para o ministério do ensino, da pesquisa bíblica, da evangelização. Mas não se deve deixar que o conhecimento tome, ou simplesmente o conhecimento teológico, tome o lugar do preparo espiritual para a pregação do Evangelho, que se obtém de joelhos, orando e jejuando na presença do Senhor. E me pasma, até hoje, ver determinadas pessoas que, por terem algum conhecimento, porque pode perceber, ouvinte, que às vezes a gente vê isso. Agora, eu vou até dar uma entonação mais grave. Agora nós vamos receber o doutor. Não fala mais pastor, né? Primeiramente vem o doutor. Doutor Herculano, blá 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 blá, formado no exterior. Doutor bacharel, não sei o que lá, isso e aquilo, formado aqui, ali e tal. 15 minutos falando o que o rapaz fez curso no Jabaquara, fez faculdade de Pirituba. Um exemplo, né? Já estou até levando para o lado que é engraçado. Se você for olhar assim friamente essa situação, se torna engraçado, para não dizer ridículo, né? Depois daquela apresentação toda, a pessoa pega, né? Aí a pessoa começa a falar: porque a metafísica da experimequita, não sei o que lá, ninguém entende lufas que a pessoa fala. A pessoa quer dizer: eu sei. E você sabe, ouvinte, que a nossa preocupação
hoje atual não se resume em a quantidade que estamos tentando ensinar, mas resume-se na quantidade que estamos conseguindo fazer as pessoas aprenderem. Existem pessoas que sabem. Como eu disse a vocês, discriminar uma pessoa que sabe não é correto. Mas as pessoas, normalmente as pessoas que sabem, não são todas, mas normalmente as pessoas que começam a aprender, começam a ter um sentimento de superioridade. Uma certa ocasião, conversando com um obreiro de um determinado ministério, e esse obreiro não me conhecia assim profundamente, não sabia muito bem, né, a que ministério eu pertencia, mas falava. De repente ele se voltou e disse: porque eu vi um obreirinho da Deus e Amor. E esse obreirinho da Deus e Amor, coitado, obreirinho da Deus e Amor, coitado. E eu deixei ele falar, né? Afinal de contas eu também era um obreirinho da Deus e Amor, tinha que deixar ele falar, né? E ele falou, depois que ele falou um monte de bobagem, eu falei: bom, também sou um obreirinho da Igreja Deus e Amor. Eu não entendi por que o senhor disse obreirinho da Deus e Amor. O que eu quero dizer é o seguinte, que existem pessoas que por terem um curso teológico, de repente fazem um seminário, fazem um curso no exterior, e deveriam, depois de fazer esses cursos, se tornarem mais humildes. Ou não? Deveriam se tornar mais compreensíveis, mais ajudadoras, afinal de contas conhecem mais a palavra de Deus, e a quem muito se é dado, muito lhe será cobrado. Não é isso? Não é o que a Bíblia fala? Essas pessoas mudam a natureza daquilo que aprenderam. E passam, não, eu sou maior, agora eu sou superior. E começam a desprezar realmente. Não, esse aí não é formado em teologia, ele não pode pregar hoje. Não, esse aí não tem os chamados da categoria segunda, terceira. Eles nunca estão sentados nos púlpitos, se é que eu posso chamar de púlpito, né? Eles nunca estão sentados nas cadeiras ali e tal, né? Só estão os grandões ali. Agora aqui, de Illinois. Agora, aqui de Massachusetts. Agora aqui, vamos chamar o fulano de tal, doutor, filósofo, não sei o que lá, teólogo, professor tal, doutor, lá de São Paulo. Você nunca vai apresentar. Agora aqui o nosso irmão, fulano de tal. Esse aqui, bom, esse aqui ele não tem nenhum curso não, irmãos. É um obreirinho, tal, né? Ele gosta de orar muito e jejuar na presença do Senhor, mas você senta aí atrás, aí, irmão, né? É esquisito. Essa vaidade na formação teológica prejudica tudo quanto você aprendeu. Se você é vaidoso na questão teológica, não serviu para nada os largos anos de escola que você teve. Pior, está te enterrando dia após dia. Que tal, então, unir o útil ao agradável? Que tal você unir esse aprendizado que você teve, afinal de contas, para que você aprendeu? Você aprendeu para guardar para si mesmo ou para ensinar outras pessoas? Você aprendeu, obviamente, para transmitir aquilo que você aprendeu a outras pessoas, para de repente também estruturar a sua vida dentro de um processo bíblico, bem orientado e tal, não é? Que tal unir esse conhecimento que você tem a esses caracteres importantes para o crescimento da obra do Senhor? Joelhos dobrados, oração, jejum na presença de Deus. Aí sim, acaba essa vaidade, você vai ver que maravilha vai ser a sua vida. Bem, ouvintes amados, é isso que nós tínhamos a dizer a vocês sobre a vaidade no ministério. Maravilhoso Deus, poderoso Pai, em nome de Jesus Cristo, queremos agradecer o Senhor pelas grandes bênçãos derramadas, que a mão do Senhor esteja estendida, Senhor meu Deus, em nossas vidas e estendida sempre. Meu Deus, meu Pai, abençoai todos os nossos ouvintes que estão conosco, abençoai, Senhor meu Pai, todos aqueles que aproveitaram o programa e os que acharam que não é bem assim, mas, meu Deus, que eles possam um dia entender que o nosso objetivo é um objetivo sagrado, é o objetivo de realmente fazer as pessoas crescerem espiritualmente. Afinal de contas, meu Deus, nós também aprendemos com aquilo que nós transmitimos a outras pessoas. Deus de poder, Deus de misericórdia, em nome de Jesus Cristo, alcance todas os nossos ouvintes, as pessoas que estão ouvindo o nosso programa, curando os enfermos, visitando os que estão encarcerados, hospitalizados, guiando o perdido, iluminando o que está na escuridão, trazendo alegria àquele que está triste. Meu Deus, repreendo todo o poder das trevas, satânicos, em nome de Jesus, que a mão do Senhor esteja estendida conforme a necessidade de cada pessoa, suprindo-as, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém, Senhor.